A criança de leão, 23 de julho a 22 de agosto. O bebê. Estenda o tapete vermelho na porta. Arrume a casa para a nobreza. Convide os súditos e certifique-se de que alguém irá tocar a trombeta para esse bebê. Junto aos recentes e orgulhosos reis e rainha, adentrar a casa na volta da maternidade. Salve o novo príncipe ou princesa. Como uma estrela que acaba de acender, o bebê leão manifesta logo sua força e suas personalidades marcantes. Ele tem a presença, o olhar, o choro, o riso e o apetite de um pequeno rei da selva que cresce a olhos vistos. É um prazer estar na companhia de um nenê tão radiante, feliz e saudável. O bebê leonino precisa estar sempre ocupado, distraído, em meio às mais diversas atividades e adora ter companhia. Para não dizer plateia. Ele precisa tomar sol todos os dias, passear, estar em movimento e, passados os 3 primeiros meses ou a fase das principais vacinas, uma boa ideia é levá-lo a espaços recreativos que usem a psicomotricidade e auxiliem o seu desenvolvimento através das artes e das brincadeiras adequadas à sua faixa etária. Assim, como outros filhos do fogo, Áries e Sagitário, o bebê de leão tem a pressa para andar e para falar. Todos poderão se divertir com suas tentativas de dar os primeiros passos. Quanto mais risadas, aplausos e atenção tiver, maior será a sua encenação quanto aos tombos, tropeços e machucados. Quando finalmente conseguir andar, todos terão o prazer de assistir. Ele não terá vergonha ou pudor de mostrar. Com a fala será igual. Não se assuste se o seu bebê aprender a cantar antes de falar, pois quanto mais desempenho tiver para mostrar, melhor ele se sentirá. Terá sempre a atenção e o calor da sua plateia mais fiel. Para dormir, gosta de ser embalado no colo do pai ou de ouvir uma cantiga de ninar bela e suave da voz da mãe. Não importa o que façam, o que interessa é ficar na agradável companhia daqueles que ama, até o sono chegar. Fazer coisas que lhe dão prazer, estar com quem ama e ter orgulho de suas conquistas é tudo que um pequeno rei ou rainha precisa para ser feliz. Temperamento. Essa é uma criança que nasceu para ser mimada e ser o centro das atenções, uma verdadeira estrela, na realidade, um sol, o seu astro regente. Ela sempre será o mais isto, o mais aquilo, o mais aquele outro, e espera elogios por cada gracinha que fizer. É inacreditável o que conseguimos através de elogios. E esqueça as críticas, pois não serão construtivas no caso dos leoninos. Um brando narcisismo, se não chegar a ficar excessivo, pode ser um dos ingredientes do charme e da impressionante autoconfiança que manifestam desde bebês. Mas como verdadeiros reizinhos, serão nobres, protetores e generosos, com seus irmãos, colegas e com todos à sua volta. Naturalmente alegre, a criança de leão dirige as brincadeiras e distribui os personagens e as funções de cada um. O melhor papel caberá sempre a ela, e todas as demais aceitarão o que disser, porque ela não disputa, comanda. Adora festas, aniversários, comemorações e por isso também curtirá mais o dia do aniversário do que ela, assim como as férias, que são vividas com muita expectativa e diversão. Os estudos, as tarefas, as obrigações são suportados porque há uma promessa de recreio e diversão entre eles, ou depois deles. Para ela, esforço só com gratificação garantida. Tem uma vibração, um entusiasmo que contagia toda a casa, e quando gosta de uma brincadeira,
jogo ou atividade acaba fazendo com que todos da casa se interessem pelo assunto. É apaixonada e apaixonante. Se quisermos que o leonino, mesmo pequenino, nos respeite, devemos fazer com que nos admire. Além disso, é melhor adotar o encorajamento e os elogios do que ordens. Assim, ele se sentirá honrado e fará o que deve. Jamais chame sua atenção ou repreenda-o em público. Orgulhosa, a criança leonina sentirá a sua honra manchada e não o perdoará. Por outro lado, é uma criança generosa, com um coração enorme e nobre, o que faz com que não brigue com crianças menores, não minta para se defender, não acuse alguém do que ela própria fez e não entregue uma travessura do irmão ou do amiguinho. É de uma lealdade só. Por dignidade, jamais vai pisar em alguém que está por baixo. Pelo contrário, vai se solidarizar e correr para salvar-lhe a honra. São esses bons sentimentos que a tornam uma criança fácil de educar. Fora o gênio difícil, lembre-se de que o leão ruge, e o nosso menino ou menina de leão fazem o mesmo. São chegados a explosões, quando contrariados ou desobedecidos. Seu temperamento mandão é outro problema para educá-los. Se deixarmos, estarão dando ordens para a família toda. O tom é de comando mesmo. Pegue um copo d'água para mim, sem por favor ou obrigado. Eles têm aquela mania de acharem que os outros estão lá para servi-los. E, finalmente, há uma questão do egocentrismo. Mesmo esse traço é atenuado pela imensa afetividade e o genuíno amor que o leonino é capaz de sentir. Deve-se tomar cuidado para a casa toda não girar em função dele. É também sedutor o suficiente para conseguir essa façanha. Vaidoso desde cedo, o pequeno leonino adora boas roupas, a mochila mais bacana, tudo dele será o melhor. A menina, principalmente, não irá a lugar nenhum se não estiver se sentindo à altura. Adora o sol, a praia e todos os ambientes que tenham luminosidade e uma atmosfera alegre, pois a luz natural do sol é indispensável para ele. À noite, não quer saber de penumbra, prefere todas as luzes da casa acesas, como o sol. Na hora de dormir, gosta de ter sempre uma luminária acesa. Essa é uma criança apaixonada, vibrante e entusiasmada, que espera ser tratada com privilégios e não igual a todo mundo. Em compensação, quando ela gosta, ou melhor, adora alguém, enche-a de regalias. Para ela, o ser amado é especial e deve ser tratado como tal. Espera que manifestem claramente que gostam dela, com beijos estalados, abraços, rodopios e inúmeras declarações verbais de amor. Para ela, os sentimentos devem ser expressados. Teatral, dramática, adora fazer uma cena. No fundo, nem sente as coisas tanto assim, mas não perderá a chance de uma cena, por nada. Desde sempre, permita a esse bebê ouvir muita música, muita história e ver muito teatrinho, estar em contato com as artes, sob qualquer forma de expressão. Permitirá desenvolver sua veia artística, a característica mais marcante deste signo. Talentos e habilidades. É impressionante o desembaraço com que os meninos e as meninas desse signo se movem no palco em dia de apresentação na escola. Posam diante das câmeras de fotografia e vídeo e se portam com um microfone nas mãos. São apresentadores natos, enquanto os coleguinhas ficam tímidos e até paralisados diante dessas situações, eles crescem e aparecem. Os leãozinhos nasceram para brilhar, e isso é algo para ser incentivado. Levá-los para assistir a shows musicais, peças de teatro, e sentá-los logo na primeira fila, principalmente se a peça permitir a participação da plateia, é um ótimo programa, tudo ao vivo e na cara do palco e dos artistas. De volta a casa, vão simular um microfone, improvisar uma roupa e reproduzir o espetáculo.
Pode-se também colocá-los em aulas de teatro para expressarem sua tendência dramática e desenvolverem o dom de fazer cena. Esse talento para o palco na fase adulta pode ser expressado como brilhantes professores, desses dos quais ninguém tira os olhos quando estão dando aula. Seu dom de irradiar, de entusiasmar, os tornará, quando adultos, ótimos anfitriões, convidados imprescindíveis e até profissionais da área de lazer e entretenimento. Como são extremamente criativos, não se deve comprar tudo pronto. É bom deixá-los inventar um pouco. Por exemplo, em vez de comprar uma fantasia ou os enfeites e brindes das festinhas de aniversário já prontos, devemos deixá-los escolher e montar o figurino, o cenário e os acessórios. Nunca será um desperdício de tempo ou de dinheiro gastar com recreação. Poucas crianças curtem e usufruem tanto o lazer. Desde cedo batem o olho, apontam o dedo e escolhem o melhor. Um faro todo especial para as coisas boas da vida faz com que, no futuro, venham a trabalhar para o mercado de luxo ou a ter clientes, em qualquer atividade que exerçam, de alto padrão aquisitivo. Poucas crianças são capazes de aproveitar tanto uma atmosfera de luxo. Têm um talento visível para reunir pessoas em torno deles, para se colocarem no centro das brincadeiras, das atividades, dos grupos de estudo e de tudo que participam. Junte a isso uma capacidade igualmente grande para fazer com que as pessoas façam o que eles querem. Ele ganha o trono com uma habilidade natural, sem criar conflitos ou disputas. Esse é o início do que mais tarde será desenvolvido como uma capacidade de comando, de gerar respeito e autoridade, de ter suas ordens cumpridas, algo muito útil em alguns cargos ou profissões. Saúde, vigor. Sua energia estará proporcionalmente relacionada à sua paixão. Para ver seu filho de leão concentrar os esforços em algo, você terá que fazer mais do que atiçar sua curiosidade. Ele tem que ser estimulado, instigado pelo prazer que receberá em troca. Por isso, poderá levar um pouco mais de tempo para essa criança gostar dos esportes. Qualquer coisa que envolva esforço físico puro e simples não lhe despertará interesse. Esportes em equipe, como futebol, vôlei e basquete, são mais indicados, pois envolvem lúdico e o desafio de ganhar a partida ou o campeonato, por exemplo. E participar de um grupo é a maneira perfeita que essa criança encontra para brilhar com prazer e o talento que lhe é peculiar. Em relação à saúde, os pais não terão muitos motivos para se preocupar, já que o leonino é muito resistente à maioria das doenças comuns em crianças. Por isso, sempre que o seu leonino cair de cama, preocupe-se não só em amenizar e cuidar dos sintomas, mas em prestar atenção se ele não está só querendo mais atenção. Pode não parecer, mas essa criança é sensível ao que ocorre à sua volta. Quando doente, a criança fica melosa, melodramática, vai querer que a casa toda pare para cuidar dela. Não só os remédios, mas os mimos e as atenções é que vão de fato curá-la. Pontos fracos. O signo de Leão comanda o coração e a espinha dorsal de seus nativos. Portanto, é importante desde cedo prestar atenção a qualquer problema nas costas. A criança deve educar muito bem a postura e os pais precisam estar atentos a qualquer sequela nesta parte do corpo, caso a criança caia ou machuque nas costas. Sua necessidade de agradar e ser notada pode fazer com que o leonino somatize alguns desequilíbrios emocionais. Uma bronca da professora, uma sala de aula ou qualquer tipo de exposição negativa de sua imagem pode lhe causar alguma doencinha sintomática. A criança de leão é muito orgulhosa para aceitar um erro ou pedir ajuda. Por isso, uma represália pode se converter em desequilíbrio físico. Relacionamentos. Relação com o pai. O pai, para ela, é um herói. Ela vê como alguém forte, empreendedor, confiante em si, alguém que precisa admirar. É quase certo afirmar que a menina ou o menino de leão terão orgulho do pai.
Não é por menos. Ele lhes dará razão de sobra para isso. Fará o possível para ser motivo de admiração para o seu filho e mostrará seu lado nobre e digno quando se tratar dessa criança. Os momentos entre pai e filho serão festivos e seus programas serão bacanas. O pai quer realmente o melhor para seu filho e o tratará como uma figura especial e talvez favorita. Valorizará qualquer pequeno feito ou qualidade como se fosse uma grande proeza ou um super talento. Provavelmente não dará tanta atenção aos erros desse filho, mas não deixará passar sem um elogio cada um de seus acertos. Orgulhoso de sua genética, o pai repetirá: não é porque é meu filho. Esse pai poupará daqui e dali para lhe dar o melhor, como se de alguma maneira vislumbrasse que o filho leonino é destinado a um grande futuro. Muito da visível autoestima do pequeno leão virá do olhar aprovador e apaixonado desse pai, que vai incentivá-lo a se dar valor, a usufruir das coisas boas da vida, mimando-o até estragá-lo. Vai fazer questão das festas e de celebrar por qualquer pequeno motivo ou vitória. Esse gosto pela comemoração e a tendência a destacar todos os bons momentos é uma característica forte da personalidade deste signo e que deve ser endossada pelo papai. Talvez ele próprio um grande curtidor da vida. Relação com a mãe. A criança que possui a lua natal no signo de Leão tem na figura materna um símbolo de adoração. Não existe quem mais a adore, admire e valorize, e a recíproca é verdadeira. A relação entre mãe e filho é baseada na devoção. Desde o nascimento, essa é a mãe que está sempre ali presente e faz questão disso. Tudo poderá esperar, seu bebê nunca. Ele sempre terá as roupinhas mais bonitas e tudo que envolve a criança será escolhido a dedo por ela. Essa é uma relação que envolve não só amor, mas generosidade. Qualquer coisa que a mãe de uma pessoa com lua em Leão precise abdicar pelo filho será feita com prazer. Essa é a mãe que sai, não importa para onde, e sempre traz um presentinho para o filho. Ela sente necessidade e a vontade genuínas de valorizar o filho que tem. Os dois se consideram os melhores, os mais bonitos e os mais talentosos. Rendem-se a homenagens e afetos. Mas cuidado, tanta valorização não pode omitir a educação e os limites que cabem ao papel da mãe. É importante saber separar o companheirismo e a cumplicidade das horas de impor autoridade e respeito. Educar nunca será um ato de desamor, muito pelo contrário. Relação com os irmãos. É claro que o leonino tem a síndrome do filho único e se sente muito bem como tal. Se tiver irmãos, ele se sentirá o favorito e exibirá esse sentimento para os irmãos como um fato e um troféu. Isso posto e aceito, será um excepcional irmão, desses que todo mundo gostará de ter. Tudo o que saberá extrair para si, estenderá aos irmãos, com uma generosidade exemplar. Será protetor e muitas vezes usará sua influência junto aos pais e avós para conseguir benefícios para eles. Tudo, é claro, desde que o irmãozinho o bajule e reconheça seus méritos. Ele não faz nada de graça, mas é bem bacana ter um irmãozinho de leão. Ele será leal, honrará tudo o que prometer e vai salvar a autoestima do irmão sempre que ela estiver abalada. Além do mais, ele será divertido, alegre e suas festas de aniversário ficarão na lembrança dos outros irmãos para sempre. Fará os pais lhe darem bons presentes, bicicleta de marca, tênis descolados, roupas de grife, etc. É com eles que nosso leãozinho, acostumado a se ver como o centro do mundo, vai ensaiar os primeiros passos em direção à descoberta de que os outros existem e têm o mesmo direito que ele, além da arte da negociação para conseguir o que quer e principalmente da sedução para fazer os demais cederem à sua vontade.
muitas vezes é o árbitro no desentendimento entre os irmãos. Pode querer tirar alguma vantagem disso, mas faz questão de justiça para os irmãos e vai agir com imparcialidade e conciliar todas as discórdias que criarem. O leonino gosta de estar acompanhado dos irmãos e até de fazer duplas com eles para brincadeiras, atividades esportivas, trabalhos da escola. É claro que ele lidera e o irmãozinho o segue, mas é nessa convivência que praticam os rudimentos de sua capacidade de dividir e incluir. Todo leonino tem um irmão que concede. Relação com os amigos. Chega o aniversário do leonino, a data mais importante do ano. Assim como em todos os anos, a festa é cheia de detalhes e tudo tem o dedinho da criança, desde o tema, porque festa não é festa sem um tema, os convites, a comida, as roupas, os convidados que não podem faltar. Na escola, a espera é como para um mega evento. A lista é VIP, selecionada, criteriosa. E quem ficou de fora luta para ter um lugar ao sol, literal e astrologicamente falando. A admiração e valorização e o orgulho são ingredientes fundamentais da personalidade do leão. Mas, como dizem, nossa maior qualidade também é nosso maior defeito. Por isso, é tão importante reconhecer desde cedo as características da personalidade de uma criança, pois só assim se poderá valorizar suas qualidades, fazendo brotar o que há de melhor nela. Certamente, você verá essa criança como o centro das atenções, admirada e fundamental para a existência daqueles grupinhos de amigos. Todos a seguem, assim como as abelhas em direção ao mel, e o leonino é puro mel. Tudo que essa criança faz fica mais bonito aos olhos de seus amigos. Ela dita a moda, estabelece regras e comanda a tropa. No entanto, sabe como ninguém fazer o outro se sentir, por sua vez, especial. Essa criança tem o dom de despertar o que há de melhor nas pessoas e apostar nelas, encorajando, elogiando e exaltando suas qualidades. Ela emprestará seus brinquedos para os que não tiverem e as convidará para entrar no jogo, se não tiverem com quem jogar. É uma criança generosa. Mas esse pequeno rei não suporta a ideia de ser apenas mais um entre os outros. Ela faz absoluta questão de ser único. Seu amigo pode até ter outros amigos, mas ele tem que ser o seu melhor amigo. E faz por merecer o título, pois é generoso, estimulante e protetor. Tende, no entanto, a ser passional e exclusivista, exigindo doses elevadíssimas de atenção e dedicação. Essa criança deve aprender que as outras pessoas não têm o mesmo grau de entusiasmo, energia e dedicação que ela. A lealdade é outra questão central nas amizades de leão. Sua visão otimista e quase inocente da vida faz com que se dê por inteiro, de coração aberto, esperando encontrar da outra parte a mesma grandeza de sentimentos. É uma criança direta e honesta nas suas amizades, por isso uma atitude desleal ou mesquinha é uma séria ofensa, uma grande decepção. Uma importante lição de amizade para essa criança é praticar a impessoalidade, tentar enxergar o outro e entender de forma mais prática os sentimentos das outras pessoas. Assim, ela poderá oferecer seu amor imenso, sem expectativas ou rancores. Isso fará muito bem a ela e aos que a rodeiam. Ser amigo de um leonino é ser protegido de tudo e de todos e ter alguém capaz de lhe fazer enxergar quando é digno de amor e de admiração. Afinal de contas, ele é seu amigo por quê? Relação com a autoridade. Difícil falar em autoridade com essa criança acostumada a reinar. Ela tende a admirar quem manda, e para isso essa pessoa deve ter respeito por si própria, autoestima e nobreza de caráter. A criança de leão perderá logo o respeito caso a veja em uma atitude mesquinha ou pouco digna, como por exemplo falando pelas costas de um amigo ou de um chefe ou tratando com desdém alguém mais humilde ou um membro da família que os trate com afeto e ternura.
também rejeita os que punem com severidade o erro dos outros. Para o leonino, a figura do rei é magnânima. Na vida de uma criança leonina, geralmente é um patriarca ou matriarca, cuja autoridade respeitará, que pode ser seu avô, um tio ou até um padrinho. Jamais seguirá as ordens ou respeitará quem fizer pouco caso dela, a desmerecer ou não valorizar. Vaidosa e acostumada a aparecer, também não suporta e nem dá crédito a quem não lhe der um tratamento especial. Um certo carisma à autoridade pessoal desperta um respeito dessa criança. Pessoas de baixo astral, lamuriosas, infelizes, de mal com a vida, afastam esse sentimento. O leonino sempre admira os mais entusiasmados e confiantes. O fato de uma pessoa saber brincar com ele, se divertir e gozar a vida, em nada diminui sua autoridade. Muito pelo contrário, identificará mais autoridade em alguém que vive bem, com prazer e até uma certa abundância do que aquele com recursos muito limitados, que vive falando em falta, economia, em pequenos progressos. Na sua escala hierárquica está em cima quem assume o comando, não admira quem transfere a responsabilidade. Pergunta a seu pai, quem sabe é sua mãe. Os professores costumam ter bastante ascendência sobre essa pequena criatura, porque está lá na frente, no palco, expondo-se, com a batuta nas mãos. Educação. A escola. Na hora de escolher a escola, onde seu pequeno leonino irá passar algumas de suas preciosas horas, leve muito em consideração o ambiente, o espaço físico, as instalações, os funcionários, os professores e o método pedagógico. Engana-se quem pensa que o leonino se adaptará a uma escola só porque é perto de casa. Como todas as de signo de fogo, a criança de leão precisa de inspiração para aprender, mas, nesse caso específico, ela precisa cercar-se de um ambiente que favoreça, onde ela possa brilhar, não de uma forma egoísta, mas porque ela está feliz, cercada de admiração e fazendo coisas que a favoreçam. O pequeno leonino busca o prazer que está tanto nas brincadeiras como no aprendizado. O importante é não parar nunca. Ele gostará de fazer qualquer coisa, desde que possa afirmar sua importância, trabalhar sua autoestima e liderar, sempre. Aprendizado. Na escola, a criança de leão será aplicada e um bom exemplo de educação, desde que esteja sob os holofotes, principalmente da professora. Quanto mais elogiada, mais vai querer fazer bem as coisas. Mesmo quando tiver que corrigi-la, faça-o através do estímulo e do elogio. Quanto maior o carinho, maior a cooperação. Se quiser que aprenda, deve aliar didática à diversão, criatividade, valorização, cuidado, admiração, respeito, excitação e amor. O método de ensino deve ser personalizado, prezando o relacionamento individual entre a professora e o aluno, e do aluno com cada um de seus colegas. Atividades relacionadas à dramatização são as mais indicadas em seu processo de aprendizado. Elas envolvem não somente o uso de adereços e fantasias como mímica, imitação, o uso das mãos para simular um boneco ou a pintura dos dedos que viram personagens. Todas essas são maneiras de a criança entender que cada um se expressa de um modo. É uma forma muito lúdica de compreender a si e ao outro. Por causa de seu temperamento ativo, enérgico e dinâmico, ela precisa de estímulo, principalmente lúdico, para que seu interesse por um assunto desperte. Caso contrário, só presta atenção nos assuntos de que gosta, descartando todos os outros. Isso vem do fato de que o leonino só faz o que sabe que faz bem e de o aprendizado vir com a paixão. Uma dica: a criança de leão tem uma habilidade especial para o planejamento e organização, pois ela sabe ver o todo. Deixá-la no comando de uma atividade na escola despertará seu empenho
na tarefa. Mesmo que o assunto não lhe interesse antes, passará a ser sua mais nova paixão. Ela vai pesquisar, planejar e executar tudo com louvor. Seu talento para a comunicação ainda despertará em toda a turma o interesse por aquilo que está sendo dado. Essa criança se esforça muito em busca da verdade das coisas e sempre forma uma opinião sobre tudo. Ela deverá ser ouvida, porém será difícil contestá-la ou tentar mudar sua opinião. Ela precisa aprender a ser mais flexível e entender que não existe verdade absoluta, nem a dela. Sempre que quiser que ela compreenda seu ponto de vista, proponha a troca de papéis. Calçar os sapatos dos outros pode ajudá-la a vivenciar uma realidade ou uma maneira de pensar diferente da sua, e não necessariamente maior ou menor valor. Parte de sua autoestima é reforçada pelo seu saber, portanto, o leonino não dá chance para erros. Sua característica passional faz com que a criança deva aprender o valor da disciplina, não como uma forma de obediência, mas como um dos meios para desenvolver a si própria cada vez mais e melhor. Lazer e brincadeiras. Para onde tenha sol, é para lá que eu vou. A frase, que ficou conhecida através da música, traduz a ideia de lazer e férias do pequeno leonino. E isso significa vigor, saúde, alegria e beleza. Essa criança se diverte quando está em meio ao belo, ao conforto, à diversão e à exclusividade. Pois é, ela precisa reinar sempre, ver e ser vista, fazer algo inusitado, diferente e especial. Provavelmente, durante as férias, essa criança vai procurar formar um grupinho de amigos em que possa se destacar, escolhendo os mais tímidos e calmos, que vão embarcar em seu entusiasmo e topar todas as suas ideias geniais. Se o tempo for curto para viajar, uma boa ideia é levar a criança ao clube, ao teatro, ao cinema, ao shopping ou ao restaurante, com a área de lazer. Qualquer lugar que esteja na moda entre a criançada vai ser divertido para o leonino. E por falar em moda, um programa que vai fazer o maior sucesso com as meninas é uma ida ao cabeleireiro com as amigas. Só não caia na besteira de viajar de excursão. O leonino odeia fazer o que todo mundo está fazendo. E mais ainda, tem pavor de ser obrigado a fazer programas que foram decididos por outras pessoas. Portanto, deixe-o participar das decisões, dos programas e adicione sempre uma dose de originalidade ao que estiver fazendo. O menino de leão vai gostar de jogos viris, como os personagens heróicos dos cavaleiros de espada, armadura e cavalo, além das armas de guerra. Vai adorar também máscaras e capas, tudo muito grandioso. Ele vai preferir os esportes que possa desempenhar sozinho para ganhar sempre. Já a menina vai gostar de brincar de princesa, fada e todos os personagens nobres. Suas bonecas também deverão parecer princesas ou estrelas de cinema. Ela adora teatro e dança, assim como qualquer brincadeira em que possa representar e fingir que é alguém importante. A menina vai adorar o balé ou o teatro. Aliás, levar seu leonino para assistir a peças de teatro é uma excelente diversão. Brincar é a melhor forma de a criança desenvolver sua expressão criativa.